Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar mais uma live aqui no Tempo Mágico, no Face, no Insta. E o tema da live de hoje é uma dica infalível para você encerrar a brincadeira, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Grafaele. Eu sou fisioterapeuta e junto com a Lei a gente tem o Tempo Mágico, que ensina mães a se conectar mais com seus filhos através da brincadeira. E a gente tem uma coisa que acontece muito com a gente quando a gente fala com as nossas mães, e acontece com a gente pessoalmente, que é você brincar com o seu filho, aquele momento super importante, mas de repente aquilo se torna um problema. Porque quando chega a hora de terminar a brincadeira, eles não querem. Aí gera aquele estresse, aquele problema de como fazer para que a brincadeira você não comece ela já pensando em como você vai fazer para encerrar essa brincadeira. Como você vai, porque você já prevê que vai vir um estresse. E a gente fala muito, né, sobre o brincar junto e sobre colocar o brincar dentro da rotina. Você todo dia planejar para ter um momento para você brincar junto com o seu filho. E aí, o que a gente faz na visão da criança? A gente coloca duas coisas que se tornam, que a gente pode dizer que são as coisas que eles mais amam, né? Que é brincar e a mãe. A gente coloca isso juntos no mesmo momento, então aquela criança fica naquela questão: meu Deus, eu tenho tudo que eu queria, eu tô brincando e com a minha mãe. Então, como que eu vou fazer para encerrar isso aqui? Eu não quero parar. Então a criança, ela não vai querer parar, ela vai querer continuar, porque ela tem tudo que ela precisa ali, tudo que ela mais quer naquele momento, né? Então, aí chega aquele momento de que você terminou o seu horário de brincar, então você planejou lá que você, na sua rotina, você vai colocar o brincar antes do banho, por exemplo. Aí ela tem o brincar e a mãe, e aí de repente a mãe vira para ela e fala assim: então, filha, agora a brincadeira vai acabar. Daqui a 2 minutos a gente vai parar de brincar e vai tomar banho. Gente, se a gente se colocar no lugar da criança, aquilo lá é uma agressão para ela. Como assim? Eu tô aqui brincando com a minha mãe e eu vou ter que parar para tomar banho? É quase certo que o estresse vai acontecer. E aí a gente fica naquela, né? Como fazer para que uma coisa que a gente quer tanto, que é brincar com os nossos filhos, porque a gente sabe que conecta demais, que vai ter como que eu posso falar? Vai ter vai ser uma questão importante para a construção de vocês, para a construção da sua relação com o seu filho. E aí, isso às vezes pode se tornar um pouco estressante, né? Porque você vai falar, toda vez que eu vou interromper a brincadeira, vai ter aquele show, vai ter aquele estresse, vai ter aquele choro. Então, se você já. A coisa que a gente normalmente fala, que é o que a gente vê muitos por aí, é a história da atitude brincante. Transformar essa transição de uma atividade, que é o brincar junto, para outra atividade, que pode ser o banho, pode ser o jantar, pode ser por uniforme da escola, numa atitude brincante que você ou fala assim: vamos ver quem vai chegar primeiro no banheiro, vamos ver que parte da roupa você vai pôr primeiro, quantos passos demora daqui para chegar até a mesa do jantar. E aí você torna essa transição uma brincadeira. Só que se você já fez isso, se você já tentou isso com o seu filho, você vai ver que em muitas vezes isso também pode não dar certo, né? A gente tem essa visão, essa atitude brincante, essa visão de tentar colocar o brincar, né, nas atividades do dia a dia para que se torne mais leve, para que a criança colabore mais. Mas se você já tentou isso, você viu. Oi, Karina, oi, Paula, oi, Ale, que entraram aqui no Insta. Obrigada por ter vocês aqui.
Então, como eu estava falando, a atitude brincante ela funciona assim muitas vezes, mas muitas vezes mas tem vezes que ela também não funciona. Porque vamos mais uma vez colocar na visão da criança. Ela está ali sentada brincando com você de construir uma nave espacial com uma caixa de papelão e com os personagens que vocês criam. E de repente você fala assim: bom, então agora vamos brincar de quem chega mais rápido até o banho. Eu também não ia querer, porque tem uma interrupção nisso. E uma das coisas que a gente estava, eu e a Lei, a gente estava até conversando bastante sobre Stuart Brown esses dias, que é aquele estudioso que fala sobre as características do brincar. Então, quando você está na brincadeira, quem determina o fim da brincadeira é quem está brincando. E ela está ali imersa naquela brincadeira com você. E ela não determinou aquele fim. Ela não determinou que o fim daquela brincadeira seria ir o mais rápido possível até o banheiro ou contar o número de passos para a mesa. A brincadeira também é dela, e não foi isso que ela pensou. A gente que propõe, e às vezes eles aceitam porque acham interessante essa interação, mas às vezes não. Então, assim, eu queria vir aqui hoje propor uma nova tentativa do como encerrar essa brincadeira. O Rafa hoje já está com 7 anos, então ele entende mais, é mais fácil de eu falar com ele: filho, nós vamos brincar e depois que a gente terminar esse robô, ou depois que a gente terminar esse barco, ou quando tocar o despertador, a gente vai parar, porque aí a gente vai jantar, ou porque você vai me ajudar a lavar a toalha, que é uma coisa que ele faz aqui em casa. É mais fácil dele, com 7 anos, já colaborar mais. Mas para as crianças maiores, não é tão fácil. Então, o que eu queria propor é um novo jeito de encerrar a brincadeira. É um jeito que eu já testei com o Rafa antes, eu já usei bastante, que a gente passa para as mães das nossas turmas do grupo Brincando Todo Dia, e a resposta é muito boa, e a Lê me contou essa semana que também deu super certo com ela, e eu acho que é uma coisa que dá um alívio pra gente, sabe? Você não ter que ficar no estresse: meu Deus, a brincadeira vai acabar e qual o show que vai ser dessa vez, que às vezes acontece isso. Mas antes de falar, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. A primeira é: quando que para a criança ela realmente para de brincar? Quando que a criança está totalmente não brincando? E a segunda pergunta que eu queria fazer é: quando a criança quer parar de brincar? Então, pensando nessas 2 perguntas, a primeira, para mim, a primeira resposta é quando que ela realmente para de brincar por completo. Para mim, talvez seria quando ela estiver dormindo, e olhe lá, porque às vezes ela está sonhando e está brincando no sonho. E quando a criança quer realmente parar, não quer brincar, quer parar de brincar, para mim seria nunca. Porque o que a gente discute muito, né? A criança, ela vive brincando. O modo dela de viver, como ela funciona, como ela se relaciona com você, como ela se relaciona com outras pessoas, como ela se relaciona com os objetos, é através da brincadeira. Para ela, não existe momento em que ela não está brincando. Ela pode estar até fazendo alguma atividade e a gente que olha de fora acha que ela não está brincando, que não vê nenhum propósito naquele que ela está fazendo. Ai, mas ela tá olhando alguma coisa que está demorando mais para sair de casa porque ela tá olhando o chão. Se você for olhar pelo lado dela, talvez ela esteja na cabeça dela analisando as linhas da madeira no chão e criando alguma coisa. Então, de certa forma, ela sempre está brincando. Ela sempre está nesse processo, nesse mundo de imaginação, de relações e de diversão. Então, a partir disso, a minha dica, e que eu acho que é o que mais funciona, é não encerrar a brincadeira. Porque para ela, você pedir para interromper é uma coisa muito forte. Você está pedindo para ela parar 2 coisas que são importantíssimas para ela, principalmente quando está brincando junto, que é brincar e estar com você. Então, o que é uma coisa que a gente fala para as nossas mães é: transfira a brincadeira e não encerre a brincadeira. Deixa eu falar oi para as meninas. Oi, Andréia, mãe de gêmeos. Sayorita, é isso? Bruna, oi, Átila. Obrigado por estarem aqui com a gente.
Então, como eu estava falando, a dica seria não encerrar a brincadeira, mas transferir a brincadeira. O que eu quero dizer com transferir a brincadeira? Por exemplo, uma situação que a Lê me contou que foi o que aconteceu com ela esses dias. Que ela estava no parquinho com o Pedro e tinha dado tempo e ela precisava subir para ele tomar banho, para jantar e tudo mais. E a primeira vez ela propôs, Pedro, vamos subir. E como a gente pode imaginar, ele não queria subir. Ele queria continuar brincando. Então, qual foi a ideia que ela teve? Ela usou algum elemento que estava participando da brincadeira no parquinho para transferir para cima, para o apartamento. Então, se eu não me engano, ela pegou os bonecos e criou uma história para levar os bonecos para o banho. Então, para ele, a brincadeira não terminou ali, ela só teve uma continuação, ou num outro ambiente, ou numa outra atividade. Então, você pegar um mesmo elemento de uma brincadeira que está acontecendo naquele momento e transferir para um outro elemento que é onde você quer que ele vá, porque precisa fazer as outras atividades, vai fazer com que a brincadeira não se encerre, mas ela só tenha até um toque diferente. Então, por exemplo, você está brincando no parque com o seu filho e você tem que ir embora. As crianças normalmente elas não querem sair do parque, porque aquele ambiente rico, cheio de natureza, de espaço para ir para o apartamento ou para casa, às vezes não é o que elas querem. Então, e se você pegar uma folha, por exemplo, ou um potinho com areia ou com galhos e transformar isso para... Vamos ver o que acontece com essas folhas quando a gente for tomar banho? Vamos ver o que acontece com essas folhas na hora que elas se molharem? Ou será que a gente pode criar uma decoração na mesa de jantar com essas folhas que estão aqui? Então você vai transferir um elemento que estava lá para uma outra atividade ou para um outro ambiente. E aí fica muito mais fácil dela colaborar, porque não vai ter interrupção. Não vai ter um momento de quebra, de falar, olha, pronto, agora chega, o seu momento de diversão acabou, o nosso momento de conexão acabou e a gente vai fazer outra coisa. Pelo que a gente tem visto, pelo que eu via quando eu fazia com o Rafa isso, como eu falei, agora é mais fácil. Mas além de ficar mais tranquilo, de ter menos estresse, fica tudo mais leve. Eles colaboram mais e eles se divertem e você também fica mais leve. Você vai ver que você não vai precisar sofrer por antecipação, porque a gente fica, normalmente a gente é bem ansiosa, né? Então, quando você começa a brincar, você já fica pensando, ai meu Deus, mas e na hora de parar? Como vai ser? Então, você já tem esse pensamento de que você pode transferir e até durante a brincadeira já começar a observar e saber o que você vai levar para a próxima atividade. A Atila está falando aqui. Eu trabalho em casa, em home office, tenho 2 filhas e acho muito difícil encontrar o equilíbrio entre o trabalho e as brincadeiras. Acabo sempre sendo o chato que só trabalha. A gente que trabalha em casa, a Atila, a gente escuta muito isso, né? Porque eles veem a gente o tempo todo ali. Então, a primeira coisa que a gente fala é isso. Tenha um planejamento e planeje junto com as suas filhas qual o momento que vocês vão brincar juntos. Você é individual com cada uma delas e vocês 3. Para que elas saibam que apesar de você trabalhar, você também tem um momento com ela. Só que o que pode acontecer? Quando chegar o momento de você interromper a brincadeira para você ir trabalhar e elas permanecerem no mesmo ambiente, esse estresse pode continuar. Então, como são duas filhas, você pode tentar interagir entre elas. Então, quando você sai de cena, elas têm uma continuação de uma brincadeira que ela pode, por exemplo, elas podem te mostrar depois. Então, olha, agora eu vou trabalhar e vocês vão... o que vocês vão me mostrar que vocês fizeram depois que acabar o meu momento de trabalho e o momento de brincar entre vocês? E fazer essa transferência vai dar uma atividade para elas, que na verdade é uma continuação da brincadeira, para elas conseguirem separar um pouquinho esse momento seu e o momento delas, mas que a brincadeira não se encerre e que, melhor ainda, que elas vão poder compartilhar com você depois, que você vai poder conversar sobre o que aconteceu nesse período que você não estava participando. E aí você conta sobre como foi o seu trabalho e elas contam como foi essa transição, esse momento que você não estava participando e as novidades que elas criaram, as histórias e tudo mais.
Então, eu acho que é um trabalho muito difícil, né, Átila? Você ficar em casa, elas te verem e não ter essa separação, mas com planejamento, com a rotina, que nem a gente sempre fala, isso fica cada vez mais fácil. Eu não sei quantos anos têm suas filhas, mas elas começam a entender isso e você também, ficando com elas, você vai poder mostrar, olha, eu trabalho sim, bastante, mas esses também são nossos momentos, então tem uma divisão de cada uma. Eu não sei se a Karina, esse processo de transição da brincadeira é muito importante. Sim, Karina, é uma coisa que não é engraçado que, apesar de a gente saber que a atitude da criança é sempre de brincar, às vezes a gente esquece, né, de que o que para a gente está planejado, para elas não está planejado. E a gente acaba, não é que desvalorizando o pensamento delas ou o que elas consideram importantes, mas a gente às vezes esquece de que o outro também precisa de um tempo para essas transições. E principalmente as crianças, elas não têm todo o desenvolvimento cognitivo ainda que elas precisam para entender. Que nem eu falei, o Rafa com 7, hoje ele já consegue muito mais fácil. Tem muitas vezes que eu também preciso fazer a transição. Por exemplo, já teve vezes, acho que semana retrasada, que a gente tava brincando de Lego. Eu falei, filho, agora você vai tomar banho, que eu vou preparar o jantar para depois a gente jantar. E ele não queria, de jeito nenhum. Ele, não, mas eu quero brincar mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais o quê? Eu falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte: você escolhe 5 pecinhas para você levar pro banho. E você brincar de Lego no banho, nesses minutinhos que você tem, e depois você me mostra o que você fez. Na hora ele pegou, escolheu as 5 peças e foi pro banho. Então, assim, eles continuam isso, eles vivem essa brincadeira, que na verdade poderia até ser uma coisa que pra gente seria bom também, né? Se a gente vivesse muito mais na brincadeira, na leveza, nessas transições, pra gente seria mais fácil de lidar com tudo isso que a gente tem, toda essa carga que a gente tem no dia a dia, toda essa culpa, todo esse querer ser melhor, querer fazer melhor. É um treino para a gente também, mas com eles a gente tem uma facilidade de a gente estar consciente disso, a gente está consciente de que eles precisam de ajuda, a gente está tentando novas estratégias para que tudo se torne mais leve. A Atila falou aqui, as meninas têm 5 e 3 anos, então ótima idade para o faz de conta, Atila. Então, você conversar com elas qual a história que elas vão criar naquele dia para te contar depois, quando você acabar, entre aspas, o seu trabalho, que você vai estar ali, mas para elas te contarem, para elas interagirem e ter alguma coisa para vocês conversarem também. André, mãe de gêmeos, eu tô com gêmeos de 2 anos e preciso muito dessas alternativas, transições, porque tem que conversar sozinha 2 crianças a fazer outra atividade. Super, eu entendo que é super complicado, André, ainda mais com 2 anos. Mas a gente precisa. O que a gente precisa para fazer essa transição? Primeiro, você precisa conhecer e observar muito as suas filhas. Você precisa saber o que elas gostam, em que momento elas estão brincando. E se o momento anterior for uma brincadeira entre vocês, seja com uma, ou seja com outra, ou com as duas, se você estiver totalmente presente, você vai conseguir sacar uma forma de você fazer essa transição. Às vezes é levando um bichinho, um elemento, às vezes é levando só a história, ou às vezes é até as perguntas curiosas. O que será que acontece se que pode despertar uma curiosidade e ser mais fácil essa transição? Às vezes uma até que concorda, mas a outra fica teimosa e a irmã vai no embalo. Às vezes chora só porque viu a irmã chorando e não tem motivos e começa a chorar. Entendo totalmente. As crianças têm muito ativos o que a gente chama de neurônios espelho, né? Então, o que uma começa a fazer, a outra faz sem saber o motivo. Exatamente isso que você falou, por espelhamento. O que eu sugeriria seria assim: quando uma concorda, aproveita rapidamente esse momento de uma concordar e conversa com ela. Como que a gente pode fazer para sua irmã querer fazer o que a gente está indo fazer também? Então, envolva-as na atividade. E às vezes vai ser uma que vai querer ser a importante de participar da decisão, de ajudar a irmã, e às vezes vai ser outra. E às vezes as duas vão
entrar mais fácil na brincadeira, né? A gente sempre fala, por mais que elas sejam pequenas, elas entendem muito o que a gente fala e elas sacam demais, elas observam. E são gêmeas, elas são gêmeas idênticas, tudo espelho. Imagino que deve ser demais. Eu acho que deve ser uma experiência incrível. Mas aproveita rapidamente esse momento de concordância, já fica esperta para tentar fazer essa transição e trazer ela para como que a gente pode ajudar a sua irmã a fazer isso que a gente, a participar com a gente. Que eu acho que ela vai se sentir importante e a próxima pode vir também e da próxima vez se sentir importante de participar de outra forma. Mas o fato de você estar brincando junto com elas no momento anterior pode te facilitar isso também. Pode fazer com que você observe e saque o que você vai usar naquele dia para que essa transição seja mais tranquila, mais leve para vocês, né? E isso é um treinamento também, né? A gente começa treinando isso, treinando essa transição. Então, no começo você pode ficar, bom, deixa eu já me preparar para o final, o que eu vou levar daqui, mas depois fica mais fácil, porque esse pensamento já vai vir mais rápido para você e você pode usar isso de estratégia já. Olha, eu já tenho que ficar atenta, então ontem deu certo isso, pode ser que dê certo também. E as crianças não têm problema com repetição de brincadeiras, a gente sempre acha que a gente tem que inventar milhões de brincadeiras, mas não precisam, eles gostam de repetição, eles gostam disso. Então, já pegar, ó, isso deu certo, vou tentar fazer de novo da próxima vez, e a chance de dar certo é maior. E essa forma de transferir a brincadeira e não encerrar, com certeza vai ajudar a ficar mais leve o processo. Certo? Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui. Ela vai ficar, para quem está vendo no Instagram, quiser ver de novo, vai ficar no Facebook. No Instagram, a gente fica por 24 horas. E se vocês tiverem sugestões de live, hoje a gente já saiu uma enquete de sugestões para as próximas lives. Então, se vocês tiverem uma questão que nessa conversa deu um insight, eu queria que falasse um pouco mais disso, comenta lá na nossa última foto, que vai estar uma enquete sobre temas para as próximas lives, que a gente vai adorar fazer, vai adorar ajudar vocês. E mais uma vez, muito obrigada. E semana que vem, a Ale está aqui falando de mais um desafio do brincar.